Amém. Graças a paz. Cada vez mais possamos afirmar em nosso coração: só Jesus, só o Senhor Deus é eterno sobre toda a terra, sobre toda a criatura, sobre toda a criação, sobre todo o céu, nas nossas vidas. Possamos reiterar sempre isso nos nossos corações. Amados, abram suas Bíblias no Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo 18. Nós vamos trabalhar do versículo 21 até o versículo de número 35. Talvez alguns amados possam estar se perguntando: e a ceia? Hoje a ceia ela vai ser após a mensagem, porque nós iremos refletir sobre algo antes de cearmos. Nós vamos refletir sobre algumas situações antes de cearmos. Nós vamos ouvir a voz de Deus para cada um de nós antes de participarmos desse memorial. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 23. Mateus 18, do 23 até o verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, o reino de Deus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher, junto com seus filhos, fossem vendidos. Contudo, quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que acontecia. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou para ser atormentado, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos e as suas ofensas. Feche seus olhos, curva sua cabeça e não feche a sua Bíblia. Ó Pai amado, aqui estamos mais uma vez para te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. E agradecer por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre cada um de nós, Pai. Pai, já ouvimos a Tua voz através da Tua palavra que foi louvada, da Tua palavra que foi lida, do Teu amor que foi derramado. E agora, Pai, quebranta os nossos corações para continuarmos a ouvir a Tua voz através das Tuas sagradas Escrituras, e possamos reter tudo aquilo o
que o Senhor transmitir para cada um de nós, guardando e aplicando em nossos corações, para que cada vez menos venhamos a pecar contra Ti. Mais uma vez, Pai, eu Te agradeço. Te agradeço pelo privilégio de Te servir. Clamo a Ti nesse momento por todas as pessoas que estão curtindo o feriado, curtindo, Pai, esse momento de festa. Que o Senhor possa estar guardando a entrada e a saída de cada um deles, Pai. Ali tem filhos, tem primos, tem sobrinhos, tem netos, pais e mães que carecem da Tua misericórdia, Pai. Ajuda cada um a estar em casa bem. E que possamos cada vez mais levar o Teu amor na prática, chegando em cada um dos corações que o Senhor nos guiar. Mais uma vez, Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, essa mensagem, ela precede a ceia, porque ela tem uma temática muito importante. E você vai ter cerca de 40, 45 minutos para refletir piamente, intensamente sobre esta temática de hoje, que é o dever de perdoar. O dever de perdoar. No contexto dessa passagem, no contexto do primeiro século, existia uma questão interessante falando-se sobre perdão. E o perdão, por vezes, era tratado com uma certa dificuldade. Na tradição rabínica, na tradição judaica, baseada em algumas passagens, lá no livro de Amós, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo de número 2, nós vamos ver que existe uma orientação de nós perdoarmos até 3 vezes. Se alguém chegasse para você em um dia e lhe fizesse algum agravo, lhe fizesse algo que ocasionasse em situações difíceis para você, você deveria perdoá-lo até 3 vezes. Se ele fizesse uma de manhã, à tarde e à noite, você deveria perdoá-lo. E aí, nós vamos ver que Pedro está tendo um diálogo com Cristo. E aí ele pergunta: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Quando Pedro sugere 7 vezes, ele já estava fazendo mais que o dobro do que se falava, mais que o dobro do que se pedia, entendendo ele que estava indo além do que era esperado, estava fazendo algo a mais do que lhe era pedido. Porém, Jesus, ele rompe com, por vezes, a lógica humana de entender as coisas. Jesus, ele rompe, por vezes, o entendimento limitado que nós temos sobre a ação de Deus na nossa vida e a nossa ação na vida de outras pessoas. E aí, Jesus, ele diz que não 7, mas, quem lembra a continha? 70 vezes 7. O que Jesus está falando ali, ele não está diminuindo o perdão para uma contagem. Ele não está dizendo que 490 vezes, se alguém num dia lhe tiver feito um agravo e lhe pedir perdão, você deveria perdoar. Não era isso que Jesus, ele estava dizendo, mas ele estava afirmando a Pedro que ele necessariamente deveria ter o perdão como algo constante e incondicional. E talvez Pedro, ele não entendeu bem, porque assim como nós, os discípulos, eles eram homens, eles eram pessoas de carne e osso. Eles sentiam frio, eles sentiam calor, eles sentiam medo, eles se frustravam, às vezes eles não entendiam, e Jesus, ele tinha que falar de maneira mais didática. Como assim? Como assim um perdão constante? Como assim um perdão incondicional? Eu não estou entendendo, Jesus, o que é isso?
E aí Jesus pega e faz uma ilustração de maneira didática, assim como um professor que tem um aluno que não está conseguindo entender aquilo que ele está colocando lá no quadro, e ele faz um exemplo, e aí depois do exemplo o aluno faz: agora eu entendi. Mas rapaz, se eu só tivesse falado assim antes, eu já tinha entendido. Então, Jesus ele faz didaticamente uma ilustração sobre o dever de perdoar. E ele conta a parábola do servo impiedoso, demonstrando a grandeza, a magnitude do perdão de Deus, em contraste à nossa, por vezes, relutância em perdoar. Ele demonstra o contraste do perdão divino com a nossa, por vezes, pequenez em nos agarrarmos em determinadas circunstâncias e fatores para não perdoarmos. Queridos, presta atenção. A dívida que foi mencionada por Jesus era de 10.000 talentos, sim ou não? 10.000 talentos, para você ter uma ideia, nos dias atuais, significaria dizer que o meu irmão Roberto tem que me pagar 98 bilhões 984 milhões 151 mil. O Pix é o meu número de telefone, viu, meu irmão? Pode pagar, viu? Era uma quantia pequena? Negativo, uma quantia gigantesca. À época, 10.000 talentos equivaliam a 60 milhões de denários. Presta atenção. A dívida que o servo desse camarada devia a ele era apenas de 100 denários. Ele devia 60 milhões a um, e aquele camarada devia a ele 100 denários. Queridos, o denário era um pagamento de um dia de serviço. Às vezes um pedreiro, um ajudante de pedreiro, não cobra aí 100, 150, dependendo do pedreiro, uma diária. Braga está fazendo a 75, né, Braga? Então, era um dia de serviço. Ou seja, para que esse camarada ele tivesse a sua dívida perdoada, ele só precisa trabalhar 3 meses e 15 dias. E ele ia ter a sua dívida paga. Porém, em contrapartida, o seu senhor devia ao rei nada mais, nada menos que 16.438 anos de trabalho. Queridos, a disparidade, a discrepância, a analogia feita de Jesus, a hipérbole, ela não é acidental. Jesus ele quer que nós vejamos a enormidade da graça dele, a enormidade do amor dele, o tamanho gigantesco do perdão dele, que nós recebemos. E por vezes a incoerência de retermos esse perdão. Fomos perdoados infinitamente mais, e perdoamos infinitamente menos. Hoje, ao nos aproximarmos da mesa da ceia do Senhor, nós estaremos celebrando o sangue derramado e o corpo que foi partido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma prova máxima do seu perdão. Participar da ceia do Senhor sem perdoar é contradizer o evangelho ao qual ela representa. E foi por isso
que esta ceia ficou para o final da mensagem, para que nós possamos refletir sobre o dever de perdoar. Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que perdoar aquele que me fez tanto mal? Por que eu tenho que perdoar aquela situação que foi muito difícil na minha vida? Porque Deus te perdoou. E porque nós, quando por vezes oramos, a nossa oração sacerdotal, nós dizemos: perdoa os nossos pecados, assim... Foi fraco. Assim... Então perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aquele que pecou contra mim. Por que perdoar? Queridos, o perdão, ele revela a dimensão da graça de Deus recebida por cada um de nós. Do versículo 23 até o versículo 27, nós vamos ver o rei perdoando uma dívida impagável. O rei, ele perdoa uma dívida impagável. Aquele servo, ele não conseguiria pagar aquela dívida, nem se ele fosse vendido, nem se a família fosse vendida, não haveria como pagar. 10 mil talentos, eu já disse, equivaleria a 16 mil anos de trabalho. Queridos, isso aponta para a nossa condição diante de Deus. Pecadores com uma dívida moral. Somos nós, sou eu. Uma dívida moral, uma dívida espiritual, que nós não conseguíamos pagar. Quem conseguiria pagar a dívida? Com Deus. Se ninguém conseguiria pagar, alguém pagou. E esse alguém te perdoou. E assim como esse alguém te perdoou, assim eu e você também devemos perdoar. Amados, é tão interessante porque mesmo quando éramos pecadores, Deus nos perdoou. Romanos no capítulo 8, no versículo 1, tem algo fantástico, onde ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O seu perdão, ele foi completo. Não foi aquele, não, eu perdoo, mas eu não quero passar pela rua. Não foi aquele, eu perdoo, mas lado A e lado B. Não, eu perdoo, mas... Não, você foi perdoado por completo. A cédula que existia de pecado da tua vida, ela foi cancelada, ela foi rasgada. Amados, você tem consciência do perdão que você recebeu? Será que nós temos consciência do tamanho do perdão que nós recebemos? Ignorar a grandeza do perdão divino é menosprezar a cruz. Não entender o tamanho do perdão feito por Jesus Cristo é menosprezar o seu sacrifício. E aí nós devemos colocar sempre em xeque o meu ego ou Jesus, a minha dor ou Jesus. Amados, a ceia do Senhor, ela nos confronta com essa graça. Cearemos hoje com gratidão ou com indiferença? Quem reconhece que a sua dívida foi perdoada, não retém o perdão para o próximo. Nós estamos sendo confrontados. Cearemos com gratidão pelo perdão ou com indiferença no coração? Quando nós avançamos, nós vamos ver que o perdão, quando ele é negado, ele revela um coração que ainda não foi transformado. No versículo 28 até o 30, nós vamos ver que o servo, apesar de ter recebido misericórdia,
não foi transformado por ela. Muitas vezes nós somos abençoados por Deus, mas essa bênção não faz com que eu consiga me mover de íntima compaixão pelo outro, levando esse amor que eu recebi para o outro, levando essa graça, essa misericórdia que eu tenho recebido para o outro. E por vezes estamos como um homem que trabalhou tanto e que ele não tinha mais onde guardar coisas de tanto que ele tinha, e ele mandou derrubar todos os seus galpões e fez um galpão novo, maior, mais moderno, climatizado. Ele olha e diz: ó minha alma, come, bebe e regala-te. E uma voz veio em seu ouvido e disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que é que tu tens preparado? E às vezes estamos estocando, e às vezes estamos retendo. Infelizmente não demonstramos a transformação do perdão de Cristo nas nossas vidas. Ele agarra o colaborador e pede o pagamento imediato. Ele agarra o cara pelo colarinho e diz: infeliz, tu vai me pagar ou não? Ele recusa a ouvir as súplicas feitas por aquele homem, as mesmas súplicas que ele tem feito para o Senhor. Quantas das vezes eu e você, nós não temos suplicado a Deus determinadas situações, e Deus coloca pessoas, circunstâncias, ações, formas, onde eu tenho que colocar em prática aquilo que eu estou pedindo, e eu não faço. Onde está a minha transformação? Onde está eu entender o tamanho do perdão de Deus para a minha vida? Onde está, por vezes, eu deixar de lado o meu orgulho, eu deixar de lado as minhas emoções, eu deixar de lado as minhas circunstâncias? Porque se de fato olharmos para elas, nós não avançamos. Se nós olharmos para a dificuldade, nós não avançamos. Se nós olharmos para o mal que nos fizeram, nós não avançamos. Se nós olharmos para as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós não avançamos. Mas quando nós colocamos e derramamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos no Senhor, aí nós conseguimos avançar. Aí nós somos transformados. Amados, perdoar não é um mero ato moral, é uma evidência da minha regeneração. Paulo ele afirma em Gálatas no capítulo 2, no versículo 20: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o meu velho homem, ele é morto, crucificado junto com Cristo, e eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. O que é isso, meus queridos? Por vezes eu não querer fazer alguma coisa, mas como maninha me dizia, o querer não é meu, o querer é dela, e eu tenho que fazer o que ela manda. Mas por vezes nós nos esquecemos a didática que temos com os nossos pais, e não conseguimos transferir essa didática para o nosso Deus, quando Ele afirma que eu devo perdoar. Mas eu tenho querer, eu tenho vontade, eu faço do jeito que eu quero. Amados, a ceia é um momento de autoexame. Qual das duas pessoas nós estamos sendo? Nós somos aquela que temos perdoado? Ou nós somos aquela que queremos pisar na carniça? Porque por vezes não adianta apenas o pedido de perdão,
Eu tenho que sambar em cima. Eu tenho que tripudiar. Não adianta apenas um pedido de perdão. Não adianta apenas, por vezes, eu chegar e dizer: meu irmão, meu pastor André, me perdoe. Não, eu tenho que me deitar para ele pisar em cima de mim, até quando ele quiser que a penitência tenha sido paga. E não é assim com Cristo. Cristo, ele nos perdoa de maneira incondicional. Ele não quer saber o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E tenha certeza que o meu e o seu pecado é infinitamente maior do que qualquer coisa que alguém possa fazer conosco. E Ele nos perdoou. E Ele nos amou. E Ele morreu por nós. E Ele se entregou por nós. Quem nós temos tratado com uma justiça implacável, quando deveríamos estender a misericórdia de Deus? Por que perdoar? O dever de perdoar. Eu tenho o dever de perdoar, porque o perdão, ele demonstra a dimensão da graça recebida. Eu tenho o dever de perdoar, porque o perdão, ele revela um coração transformado. Eu tenho o dever de perdoar, porque o perdão retido, ele implica em consequências. Do versículo 31 ao versículo 34, nós vamos ver que a falta de perdão não é apenas uma falha moral, mas é uma oposição à misericórdia de Deus. Porque por vezes Deus, ele já perdoou aquela pessoa que lhe fez esse agravo, mas em oposição à misericórdia de Deus, eu não perdoo. O rei, ao saber da atitude do servo, ele o entrega aos seus atormentadores. Sabe o que é isso, meu irmão? Jesus, ele não está falando aqui de segurança. Ele não está falando de prender apenas a pessoa. Quando ele diz que entrega aos atormentadores, são consequências inimagináveis. Consequências por vezes emocionais, que o perdão ou a falta de perdão ele traz. A amargura, a ira, a indiferença, as rupturas relacionais. E às vezes o meu coração está cheio, está pesado. E por vezes eu sou atormentado com isso. E às vezes eu nem sei o porquê. Quem não perdoa, ainda que extremamente religioso, demonstra não conhecer o verdadeiro evangelho. O ato de não perdoar, mesmo que eu seja extremamente religioso, que eu participe de todas as atividades, que eu esteja em todos os cultos, que eu seja um ofertante, um dizimista fiel, que eu faça tudo aqui dentro, mas se eu não perdoar, isso demonstra que infelizmente eu não entendi o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é perdão, o verdadeiro evangelho é renúncia. O verdadeiro evangelho é eu me negar em prol do que Cristo quer para mim. Perdoar não é apenas libertar o outro, mas principalmente se libertar. Muitas vezes estamos vivendo aprisionados, porque não conseguimos delegar um perdão. Muitas vezes temos ficado de maneira ansiosa, por circunstâncias adversas, porque não conseguimos transmitir esse perdão, guardar esse rancor. É por vezes tomar um copo de veneno todos os dias, esperando que o outro morra. Infelizmente, quem vai acabar morrendo sou eu. Quem vai acabar tendo complicações na área de saúde sou eu. Existem estudos que afirmam que a raiva, o ódio, faz com que as nossas células, por vezes, se elas já têm uma predisposição a ter um câncer, ela vai se acelerar, ela vai aumentar, porque é muito ranço,
é eu olhar para alguém e já começar a ter ânsias. Amados, ao tomar a ceia, pergunte-se: eu estou em paz com Deus e com o meu próximo? Porque às vezes eu afirmo: estou de boa com Deus, está tudo tranquilo e favorável, e com o meu próximo? Porque se eu afirmo que amo a Deus e não vejo, e tenho um coração retido de perdão com o meu próximo que eu vejo, tem alguma coisa errada. Essa equação ela não está batendo. Amados, se você não está em paz com Deus e com o seu próximo, a reconciliação ela deve ser uma prioridade na sua vida. A reconciliação ela deve ser algo que está em primeiro lugar na sua vida. Tem um texto na Bíblia que diz que se eu vier até o gasofilácio e tiver com algum BO não resolvido, eu deixo a oferta, volto lá, trabalho lá com meu irmão e depois eu volto para entregar. Ah, meu pastor, mas eu já fui e não resolveu. A Bíblia diz como fazer. Aí ela diz: tu foi e não resolveu? Leva outro. Eita, pastor, mas eu já fui, levei outro e não resolveu. Foi mesmo? Massa, tem problema não. Traz para um grupo aqui de pessoas confiáveis que vão tentar trabalhar nessa reconciliação. Feito isso, deu tudo certo? Ganhasse o teu irmão. Deu tudo errado? Manda ele pro raio que o parta. Porque a sua parte você já fez. Mas se até agora não foi executado, repense. Se até agora esses passos eles não foram feitos, repense. Repense e busque esta reconciliação. No versículo 35, nós vamos ver algo muito interessante. Nós vamos ver algo que por vezes nós imaginamos ser, mas não é. O verso 35, ele vai mostrar que o perdão é uma exigência do reino de Deus e não uma opção. O perdão é uma exigência do reino e não uma opção. Jesus ele conclui com uma advertência direta: assim também vos fará o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares. O perdão ele não é uma opção. Ele não é se eu quiser, quando eu quiser, na forma que eu quiser, onde eu quiser. Ele é uma ação. Perdoar é um imperativo, é uma ordem do reino de Deus. Não se trata de um sentimento, mas de uma decisão que reflete o caráter de Cristo em nós. É uma decisão que reflete o caráter de Cristo em nós. Quando nós perdoamos, nós imitamos a Cristo. Quando nós delegamos perdão, nós imitamos ao Senhor Jesus Cristo, cravado na cruz, olhando para os seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas por vezes nós, a começar de mim, imaginamos conhecer mais do que Cristo, onde eu olho e disse: não, Pai, esse aí sabe o que faz. Marcos, ele sabe o que faz. Jesus olhou para ele e disse: perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. E eu, com a minha reles insignificância, o último na fila do pão, olho para ele e digo: não, esse daí é um infeliz, não merece não. Perdoar não é uma opção. Enquanto nós estivermos nessa barganha, as coisas elas vão se estreitando cada vez mais dentro de nós.
Não é talvez o nosso exterior. O nosso exterior aí são outras coisas, mas é dentro de mim. É como eu me encaro com Deus. É como eu me encaro com Jesus Cristo quando eu vou orar. É quando eu olho para o Espírito Santo através da palavra do Senhor. O perdão divino recebido, ele exige um perdão humano praticado. O perdão divino recebido, ele exige um perdão humano praticado. O perdão que nós recebemos exige a nossa condição de perdoar. Quem vive no reino deve agir conforme os valores do rei. Amados, a ceia, ela nos lembra o custo do perdão. Qual foi o preço que nós recebemos? Ou melhor, qual foi o preço que alguém pagou para que nós fôssemos perdoados? Uma vida. E Jesus não está pedindo a sua vida. Jesus está pedindo que você engula o orgulho. Jesus, ele não está pedindo a sua vida. Jesus está pedindo que você olhe para si e veja tudo o que você fez, faz e ainda vai fazer. E mesmo assim, ele te perdoou. Então é por isso que ele não deve nada a mim e a você, que eu devo perdoar. Participar dela, enquanto ainda aguardamos mágoa e rancor, é contradizer a sua essência. Ah, pastor, mas eu posso participar? Pode. Vai dar em quê? Nada. Porque isso aí é pão. E o que está no copinho é suco. Mas Deus, ele tem falado ao seu coração. O Espírito Santo, ele tem tocado no íntimo do seu ser. E agora é uma decisão sua, onde você não poderá dizer: mas eu não sabia, eu não imaginava, pastor André, que era assim, eu pensava que era de outro jeito. Não, não. Amados, se perdoar parece impossível, lembre-se que Deus, ele não pediu para que você se sentisse à vontade, mas que você obedecesse. Deus, ele não está pedindo a você. Ele não está aqui pedindo, ele não está vendendo banana podre. Não. Ele está dizendo para você obedecer. O Espírito Santo, ele capacita-se a fazer o que a carne resiste. Talvez você esteja aí desde o começo, quando ouviu o título ou a leitura, dizendo: mas o pastor não sabe o que eu passei. Ele pensa que é fácil. O pastor não sabe o que eu vivi. O senhor não sabe por onde eu andei. O senhor não sabe o que eu vivenciei. De fato, eu não sei da missa um terço. Mas Deus sabe. Ele estava lá. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Ele estava lá. Ele viu você chorando. Talvez o seu espírito chorou junto com você. Ele segurou sua mão em todos esses momentos. Eu não estava lá não, mas ele estava. Ele segurou sua mão. Ele olhou para você e disse: você não está só, eu estou contigo. E você passou, você superou, você virou a página.
Então, assim como eu e você cremos que Ele estava lá, Ele também está aqui, afirmando que agora é a hora de perdoar. Assim como Ele estava lá, Ele também está aqui. Assim como Ele segurou a sua mão lá, Ele também vai segurar aqui. E Ele transmite para cada um de nós: agora é a hora de perdoar. É a hora de se livrar desse peso. É a hora de tirar o nó da garganta. Queridos, quem é que você precisa perdoar hoje? Quem é que você precisa perdoar hoje? Não olhe para a sua razão, e sim para o que Cristo tem lhe orientado. A mesa que está na nossa frente, ela demonstra quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus. O amor dele não guarda mágoas. Ele não cobra pagamentos. E sim, Ele nos recebe, acolhe de braços abertos. Se perdoados fomos de uma dívida impagável, como negar perdão a um irmão? Ceia é comunhão